Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. A gente falava antes das determinações do governo do estado de São Paulo, relembrando então a partir do dia 4 de maio. Então, 4 de maio é segunda-feira. Uso obrigatório de máscara em todo o transporte público municipal, intermunicipal, trem e metrô. E também possivelmente nos aplicativos de mobilidade urbana e também nos táxis. Né, Carol? Então, reforçando o que a Rede Alesp vem falando sempre sobre o uso das máscaras. Vamos girando informação, Carol? Vamos lá, Julie. Mais uma informação. 804 mil pessoas já perderam o trabalho e precisaram recorrer ao seguro-desemprego durante a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. E o número se refere ao mês de março e a primeira quinzena agora de abril. E foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia, que admite esse número deve ser maior, já que muitos desempregados ainda não pediram seguro-desemprego por conta, claro, das medidas de isolamento social. E é prevista que a fila de espera pode chegar a 200 mil, segundo o governo. Dados apresentados pelo Ministério da Economia mostram que o governo recebeu 536.845 pedidos do seguro-desemprego em março deste ano e mais 643 mil na primeira quinzena de abril. E como a Carol falou, o total chegou a 804 mil nesse período de pandemia, nesse início de período de pandemia, né? Somado aos mais de 200 mil que não fizeram ainda o pedido do seguro. E essa defasagem pode levar para mais de 1 milhão de pessoas o total de novos desempregados registrados durante a pandemia no Brasil. Os técnicos do Ministério da Economia alegam que o total de pedidos registrados em março e abril deste ano ainda é menor que o número de pedidos recebidos no mesmo período do ano passado. Em março de 2020, foram 536.845 pedidos, contra 556.226 do mesmo mês de 2019. E segundo o Ministério da Economia, a maior parte dos brasileiros que pediu seguro-desemprego nas últimas semanas é do sexo masculino, 54,45%. E tem entre 30 e 39 anos, 33,95%. Tem ensino médio completo, 58,65%. E trabalha no setor de serviços ou comércio. E a maioria destes trabalhadores está nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Jornal da Rede Alesp. E agora a nossa conexão direta com o litoral paulista, o Jornal da Rede Alesp. Conversa agora com o prefeito do município de São Vicente, o Pedro Gouveia. Ele vai nos falar justamente sobre os casos da Covid-19 lá na cidade e quais as medidas que a prefeitura está tomando, né, Carol? Exatamente. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Um prazer grande falar com vocês, poder trazer as notícias de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Prefeito, eu gostaria de primeiro começar com o senhor, para o senhor dar um panorama aí na cidade dos casos, de como está hoje a cidade de São Vicente. Bem, passando aqui para vocês, né, uma estatística atualizada aqui dos números. Nós temos na cidade de São Vicente 82 casos confirmados de Covid, 11 pessoas que foram levadas a óbito e um total de 182 pessoas suspeitas. Dessas 182, tivemos já 68 altas, 80 casos descartados. Então, nós temos aqui um número ainda que ou está cumprindo a quarentena por orientação médica ou está aguardando o resultado de exames para que a gente possa ou liberar ou fazer com que essa pessoa entre nesse período de isolamento médico também. E, prefeito, a gente sabe que essa pandemia
pegou todo mundo de surpresa, óbvio, principalmente também os gestores públicos, né? Logo quando isso aconteceu, depois o governo do estado anunciou o período de quarentena. Quais foram, né, as primeiras medidas por aí? Como que o senhor sente a sua população? Estão cumprindo os pedidos? Veja, a quarentena ela tem sido, né, uma grande arma, uma grande aliada da população para que a gente possa combater o Covid, a nossa maior arma que cada um de nós temos. Então, a cidade de São Vicente ela tem também seguido à risca a quarentena, esse período de isolamento. A nossa orientação aqui para todos é, se possível, fique em casa. Caso a pessoa tenha aí uma excepcionalidade para ter que sair de casa, use máscara, cuidando da sua saúde, da saúde dos seus familiares. Só mesmo dessa forma a gente vai conseguir fazer o controle e combater o Covid. A cidade de São Vicente, no feriado de Páscoa, teve um número extremamente expressivo. 68% das pessoas da cidade de São Vicente aderiram ao isolamento. Nessa última semana saíram novos números divulgados pelo governo do estado. São Vicente continua dando um bom exemplo. Nós temos hoje 61% de isolamento da população da cidade de São Vicente. Então nós temos feito aqui um trabalho de muito diálogo, de muita conscientização, nada à força. A gente tem procurado aqui levar a informação para as pessoas. Isso tem dado certo. A cidade de São Vicente tem sido um exemplo para todo o Brasil. Prefeito, quem fala aqui é a Carol, e a gente gostaria de saber aqui, para falar até para os telespectadores, como que está a infraestrutura da cidade, né? Que bom que a cidade, as pessoas estão respeitando o isolamento. A taxa de 61% é uma taxa muito expressiva, né? É uma referência para o estado. Mas caso haja um aumento no número de infectados, como que está sendo feita essa preparação para receber pacientes? Carol, é muito importante a gente estabelecer, né, que o mundo não estava preparado para essa pandemia. Haja visto países de primeiro mundo o que está acontecendo. Então, nós temos aqui toda uma estrutura sendo montada, parte dessa estrutura já está em funcionamento. São Vicente, logo nos primeiros dias, abriu um equipamento de combate ao Covid-19, que é um centro de triagem com capacidade para atender até 500 pessoas dia, com uma equipe multidisciplinar trabalhando, leitos de emergência, leitos de retaguarda. Reabrimos um equipamento da cidade para tratar exclusivamente o combate ao Covid e tratamento no Hospital São José. Já está em funcionamento, são 10 leitos de UTI, mais 20 leitos de retaguarda. Temos também montado, que deve abrir já nessa semana, no final dessa semana, um hospital de campanha na área continental de São Vicente, na Praça dos Ambientalistas, com mais 30 e poucos leitos. Temos também no Hospital Municipal uma adequação de um andar todo para que a gente possa colocar pessoas em tratamento do Covid, leitos de UTI e retaguarda também. Um total de quase 100 novos leitos. Serão 85 leitos novos na cidade de São Vicente para que a gente possa colocar as pessoas que moram aqui em tratamento caso haja necessidade. Nós conseguimos adquirir os testes rápidos, temos feito aqui, seguindo todo o protocolo, os atendimentos, junto a esse CCC, esse Centro de Combate ao Covid. Então, o nosso trabalho aqui está a todo vapor para que a gente possa fazer o enfrentamento. Prefeito Pedro Gouveia, de São Vicente, falando de medidas importantíssimas lá no litoral paulista, aqui no litoral paulista, e parabenizar, a gente tem que parabenizar, né, Carol, aí, tanto a prefeitura quanto as pessoas que moram em São Vicente por colocarem a cidade com 61% de taxa de isolamento social, o que o governo do estado de São Paulo anuncia que a mais de 60% seria o ideal que todos cumprissem isso. E, prefeito, a gente sabe que essa pandemia está impactando oficialmente na economia, nas economias locais, do estado.
Quais são as ações nesse sentido da Prefeitura? Já o deputado não, o prefeito, a gente está tão acostumado a falar de deputado, o prefeito Pedro Correia, lá de São Vicente, mas vamos destacar algumas coisas aqui que ele falou, que é bem interessante. O governador João Dória dizia que taxa de isolamento social ideal para se ter algum tipo de afrouxamento teria que ser 60%. A cidade de São Paulo não bate isso, no final de semana bateu 49%. São Vicente bateu 61%. Claro, vamos falar, Julie, mas guardar das devidas proporções, né, a cidade de São Paulo com São Vicente, mas a gente está falando do exemplo, né, Carol? A gente está falando muito, desde o início do jornal, do exemplo que a gente tem que dar um para os outros, né, Carol? Exatamente, Julie. É uma taxa muito expressiva, né, de 61%. Como você bem lembrou, o governo estuda a possibilidade de afrouxar, né, essa questão da quarentena, e essas cidades terão uma oportunidade maior, né, de flexibilização. A gente voltou, então, aqui com o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Tudo bem, prefeito? Tudo jóia, graças a Deus, tudo ótimo. Legal. Então, eu não sei se o senhor ouviu a minha pergunta, eu vou repetir então. A gente sabe... Eu não ouvi. Caiu a ligação aqui, eu peço para que você repita por gentileza. Tudo bem, então vamos lá. A gente sabe que a economia é um dos setores muito afetados nesse momento de pandemia. E como que o senhor, como gestor público e os seus pares têm conversado isso com a população e medidas, né, efetivamente aí para a cidade? Veja, nós entendemos aqui que esse é o momento da gente trabalhar pela vida das pessoas. A saúde e a vida tem que estar em primeiro lugar. Mas é óbvio e é natural que a economia ela precisa também estar em movimento. E nós aqui temos trabalhado de uma maneira em que não é... Todo mundo gosta muito dessa palavra da flexibilização. O que nós estamos fazendo aqui é colocando uma organização para que a gente possa criar uma condição para sair da crise. Todo mundo que entra numa crise tem que entrar numa crise planejando a sua saída. Em São Vicente nós temos feito isso, em conversa com a Associação Comercial, até porque São Vicente é referência no estado de São Paulo como uma cidade que tem um comércio pujante. São quase que 9 mil comércios em São Vicente. Nós temos uma dependência muito grande. Com essa característica, nós buscamos aqui trabalhar em conjunto com o comércio. Separamos o comércio em 5 grupos e temos trabalhado aqui com uma liberação parcial de algumas atividades as quais nós entendemos e consideramos que são essenciais. Obviamente que com todos os cuidados, todos os critérios de higienização, e com isso a gente tem conseguido um resultado bastante positivo. Agora nós estamos, é importante frisar, acompanhando o decreto do governo do estado com o isolamento, dando as orientações necessárias à população, que use máscara, que não saia de casa nesse período, se de repente precisar sair, fazer o uso da máscara. E dessa forma a gente tem conseguido fazer um trabalho aqui que pode ser espelho para muitos lugares. A exemplo dos números que passei hoje, com 61% das pessoas aderindo ao isolamento. E dessa forma a gente vai continuar trabalhando aqui. Temos a questão das praias, que acabam sempre sendo um atrativo para as pessoas irem às ruas. Nós temos deixado claro que a faixa de areia continua com as restrições, com a proibição, mas o calçadão, ele está autorizado as pessoas se exercitarem em atividades físicas individuais. Perfeito. Com isso, a gente tem conseguido aí ter a colaboração e a cooperação da população vicentina. Quero agradecer ao prefeito Pedro Gouveia, de São Vicente, pela sua entrevista e por esclarecer tanta coisa importante. Obrigada, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fica a dica aí. Fique em casa, se sair, use máscara. O prefeito está aderindo à nossa hashtag Fique em Casa. Reforçando os nossos
recados. É isso aí. E o Brasil e vários países do mundo comemoraram nessa terça-feira, ontem, né? 28 de abril, Dia da Educação. A data lembra quando 164 nações se reuniram no Fórum Mundial de Educação de Dakar, no Senegal, em 2000. Com a pandemia da Covid-19, cerca de 1,3 bilhão de alunos, ou 74% dos estudantes matriculados, incluindo no ensino superior, estão fora das aulas presenciais em todo o mundo. Há uma semana eram 1,6 bilhão. A Dinamarca foi o primeiro país europeu a reabrir creches e escolas em 15 de abril. Outros países europeus planejaram reabrir suas escolas em maio, como a Alemanha e a França. No Brasil, segundo a Unesco, quase 53 milhões de alunos estão sendo afetados justamente pela quarentena, apesar de parcerias, dos governos aí para as aulas online na rede pública, há ainda uma dificuldade, claro, de acessar a internet, sobretudo fora do celular, principalmente para os alunos de baixa renda. E, enquanto isso, o ano de 2020 deveria servir para a discussão de um novo Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que expira no fim deste ano. Mas com a pandemia de Covid-19, a pauta perdeu já o seu espaço no Congresso Nacional. Jornal da Rede Alesp. E agora a gente faz uma conexão direta com a deputada Marina Elô da Rede. Deputada, bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Nessa semana importante aqui também para a Alesp de votação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bem, deputada. A gente falou justamente desse momento da Alesp. A Alesp, junto com a mesa diretora, apresentou aí um projeto para corte de custo. Claro, vocês estão discutindo, nós transmitimos mais cedo o Congresso de Comissões e tudo mais. Então, eu queria que a senhora começasse a falar justamente dessa questão e aí a gente vai falando sobre a questão da Covid no Estado. Essa é a minha semana de retorno aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu estava de licença maternidade, né? Minha filha nasceu dia 27 de dezembro, então eu fiquei agora 4 meses de licença maternidade e volto num momento bastante conturbado da sociedade, no meio de uma crise, uma pandemia, né, global. E volto bem animada para dar uma contribuição de como a gente pode enfrentar isso de uma forma melhor. Então, foi bastante crucial essa discussão que está acontecendo na Assembleia, de como que a gente diminui os nossos custos, diminui o orçamento da Assembleia para contribuir para o orçamento do Estado no momento de grave crise econômica que acompanha a crise na saúde. E acho que foi bem interessante a gente poder debater e dar o exemplo a partir da diminuição dos nossos próprios salários, para que a gente entenda que essa é uma situação grave e que a gente só vai conseguir atravessar todo mundo junto, todo mundo dando sua contribuição. Justamente essa é uma fala muito importante da senhora, né? Nesse momento, cada um precisa fazer a sua parte, lógico, os deputados dando o exemplo. Além disso, claro, muita coisa acontecendo no estado de São Paulo. Hoje, a gente acabou de ouvir também o governador João Dória falando sobre o uso das máscaras sendo obrigatório a partir de segunda-feira. Outras questões sobre isolamento social, se não tiver acima de 60%, não pode ter nenhum tipo de afrouxamento. Queria que a senhora me falasse o que a senhora entende por isso. Eu entendo que a gente está vivendo pela primeira vez, a nossa geração, uma crise em escala global e uma crise da saúde. E nesse momento, o que mais importa é a vida. É a vida das pessoas queridas, é a vida das pessoas que compõem a nossa sociedade, é a nossa vida. E para isso a gente precisa cuidar. Precisa ter responsabilidade, entender que a saúde vem em primeiro lugar. E para isso a gente precisa seguir as orientações dos melhores práticas no mundo, né? Da Organização Mundial da Saúde, do governador, como a gente pode contribuir. Então, todo mundo que puder tem que ficar em casa, a gente precisa manter o isolamento físico, porque ainda é a forma mais concreta que a gente tem de diminuir a taxa de transmissão, a velocidade que a doença se espalha, para que menos pessoas se contaminem, menos pessoas precisem ao mesmo tempo de utilizar os serviços de saúde, os hospitais e as UTIs, e que a gente possa cuidar bem daquelas pessoas que hoje estão doentes. Garantir que a gente não fique doente, ter muita responsabilidade. A responsabilidade agora cuida da nossa saúde e da saúde do próximo. E acho que isso é o
o mais interessante nessa pandemia toda, às vezes, faz a gente pensar em olhar para o outro, né? Eu sinto... Pena que tem que ser numa época de crise, de pandemia, mas me parece que até então faltava um pouco as pessoas olharem para o outro, pensando um pouquinho como você, o que você gostaria que fosse feito. Fica isso, se é que eu posso usar a palavra de bom, né, disso tudo. Sim, com certeza. Acho que tem muitas mudanças. A nossa sociedade vai se transformar bastante nesse momento e a gente vai atravessar esse momento de crise e criar um novo normal. E espero que nesse novo normal a gente consiga ser uma sociedade mais igualitária, mais igualdade, com menos desigualdades sociais, em que todas as pessoas tenham acesso à saúde, segurança e educação, e que a gente possa sair mais forte cuidando do coletivo. E é importante ressaltar, né, deputada Marina Elô, que a Assembleia Legislativa não parou, né? Continuamos aí com as sessões de plenário, comissões e afins pelo modo virtual, né? Daqui a pouco a gente tem o Tribuna Virtual. Então é importante falar dessa prática porque os eleitores todos vão ouvindo os senhores novamente, mas pelo um jeito eletrônico, um novo modo, né, de fazer o parlamento. Sim, acho que foi uma decisão muito acertada não ter fechado a Assembleia, porque a atividade do parlamentar, a atividade representativa, a atividade da democracia é, sim, uma atividade essencial para o funcionamento da sociedade. A gente vem discutindo temas muito importantes na Assembleia, os meus colegas votaram estado de calamidade do município, do estado, de todos os municípios, votaram a destinação de fundos que deram mais de quase R$1 bilhão para ao combate da crise, para a saúde, então tem um papel muito relevante e foi bem importante conseguir fazer isso de forma remota, de conseguir usar a tecnologia a favor da sociedade, a favor da crise que a gente vive agora. Então, foi minha primeira votação hoje no Congresso de Comissões, foi uma experiência diferente, a gente vai se acostumando, mas está funcionando super bem. Elô, deputada Marina Elô, agradeço a senhora por essa contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Bem-vinda sempre por aqui. Muito obrigada, bom trabalho para vocês e fique em casa, quem puder. Pois é, a deputada Marina Elô também usando a nossa hashtag Fique em Casa. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora o jornal conversa com Rafael Volpi, presidente da ONG da Afago. Ele vai nos falar sobre o trabalho da instituição na comunidade da Pedreira em tempos de pandemia do coronavírus. Rafael, você me ouve? Eu acho que não. Daqui a pouco a gente volta com o Rafael falando sobre a Afago e o que faz lá na comunidade da Pedreira. Então a gente dá uma outra informação antes. E ainda há sanções penais previstas no artigo 268 do Código Penal, destinado a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa com detenção de 1 mês e 1 ano. A condenação é aumentada em 1/3 se o infrator for funcionário da saúde pública ou exercer a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Ainda como forma de garantir a segurança de empregados e usuários, o metrô permanece com ações constantes de desinfecção e higienização. A cada semana, as 25 estações operacionais e os trens passam por um processo de limpeza com produto aprovado pela Anvisa e usado também em outros países do mundo. E agora sim, restabelecida a nossa conexão com o Rafael Volpi. Falo novamente, presidente da ONG da Afago. Ele vai falar com a gente sobre o trabalho que é feito na comunidade da Pedreira. Rafael, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, muito boa tarde a todos. Rafael, primeiro eu queria que você falasse o que é a Afago e há quanto tempo ela está na comunidade da Pedreira. Legal. A Afago é uma ONG que está localizada na Zona Sul de São Paulo e nós atuamos há 26 anos junto à comunidade Jardim Pedreira, atuando junto com as famílias, né, junto com as crianças e adolescentes ali também. E o nosso lema ali é ser um farol de alegria e esperança para todas aquelas crianças e adolescentes que participam de atividades socioeducativas, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e as suas famílias, né? Atualmente são 280 crianças e adolescentes atendidos ali.
de segunda a sexta-feira. E nesse momento de pandemia, Rafael, claro que eu imagino que essas atividades estejam suspensas, mas como é que vocês pensaram esse período? Eu sei que a Afago tem feito muita coisa importante pela comunidade nesse momento da Covid-19. Eu queria que você contasse para a gente, por favor. Isso. Um dos pontos que a Afago tenta assegurar é exatamente o direito fundamental a essas crianças, que seria o direito à saúde, o direito à educação. E dentro disso a gente identificou que com o atendimento tradicional pausado, a gente não poderia deixar de dar o apoio a essas famílias. Então, rápido nós fomos buscar junto aos doadores, patrocinadores, valores para dar até 500, 600 mais ou menos cestas básicas de alimentação e produtos de higiene. Então, nisso a gente foi buscar também junto aos mercados da comunidade, alguns que pudessem, de fato, desenvolver essa cesta básica e fazer a entrega programada a cada 5 minutos para que essas famílias também não precisassem ter nenhum tipo de aglomeração ali na própria ONG. Foi um trabalho bem legal porque a gente viu como as famílias da Zona Sul ainda são muito necessitadas numa comunidade que busca o seu desenvolvimento, mas que num momento de crise a gente vê o quanto estão despreparados, né, no trabalho informal. E o que a gente vê também nesse momento é que as pessoas estão sendo solidárias a essas famílias, a essas comunidades que estão nesse momento muito mais vulneráveis a tudo, né? A falta de emprego, a propagação do vírus em si. Então, eu queria que você falasse desse momento, porque eu sempre falo aqui, quando eu tenho oportunidade, ou aqui no jornal, no Alesp Conecta, que a gente precisa olhar para o outro, né? Existe aquela regrinha de ouro, né? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E esse é o momento da gente usá-la, né, Rafa? Exatamente. A gente tem um olhar muito atento às famílias, fazendo visitas também nas casas delas, entendendo como que essa situação do vírus, né, dessa pandemia, atingiu também cada família e de que forma atingiu. Porque muitas vezes a gente assiste as matérias na TV falando sobre o comércio, ou seja, pessoas que têm de fato uma estabilidade financeira. Mas quando a gente olha para uma comunidade que sofre cotidianamente e num momento de crise sofre ainda mais, a gente entende que essas 280 crianças, adolescentes e as suas famílias ficam realmente vulneráveis porque não tem ali nem produtos de higiene, né? A gente fala, limpem a mão com álcool gel, usem máscara, mas aquilo de fato não chega na comunidade, né? Então, o nosso olhar atento é de que realmente eu não poderia dormir bem sabendo que o outro não está bem. E isso a gente sente que é uma missão da Afago, né? Esse olhar fraterno, fazer ao outro, de fato, aquilo que eu faria para minha família. Então, é um olhar que a cada dia ele vai aumentando, ele vai entrando em contato com novas famílias. E isso acho que é uma forma da gente descobrir também mais áreas de atuação do nosso serviço. E justamente aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente traz essas experiências com as comunidades, que a gente sabe que é o lugar nesse momento mais vulnerável, para dizer, há práticas boas no meio dessa confusão toda, no meio dessas incertezas que a gente vive dia após dia. E, Rafael, quem quiser contribuir nesse momento com essas famílias, claro, existem outras ONGs, mas falando da Afago, como é que as pessoas entram em contato com vocês para que possam ajudar essas famílias, né? Não custa nesse momento. Isso mesmo, as pessoas podem ajudar entrando nas redes sociais da Afago, então, por exemplo, no Instagram, @AfagoSP. E ali elas vão ver um link de doação para elas conhecerem todas as causas que nós estamos trabalhando hoje, né? Não só pela doação de cestas básicas e produtos de higiene, mas também pela finalização da construção da nossa segunda sede, que vai trazer uma quadra de esportes muito bacana para a comunidade usar. Então, quando você entra ali no link da descrição das nossas redes sociais ou no site afagosp.org.br, você pode conhecer a nossa causa e também a nossa missão, né? As pessoas não podem doar só dinheiro, não. Elas têm que doar também o tempo, o conhecimento. Isso é uma necessidade muito grande, né? Que nós dediquemos realmente o nosso tempo àquelas pessoas que precisam. Às vezes aquilo que a gente tem parece muito pouco, mas aos olhos da comunidade a gente sente que tudo lá é muito bem-vindo e é de extrema necessidade.
Legal, esse foi o Rafael Volpe, presidente da ONG da Afago. Rafa, obrigado pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente volta numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. A gente segue o giro de informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Desde ontem, os estacionamentos privados na cidade de Santos, litoral paulista, estão autorizados a funcionar. Segundo a Prefeitura, a reabertura só pode ser feita sem a presença de manobristas. Os próprios clientes, claro, devem estacionar e tirar os seus veículos das vagas. Já a cobrança do estacionamento rotativo nas ruas da cidade, a Zona Azul Digital, volta a operar a partir de amanhã. A portaria conjunta que autoriza a reabertura dos estacionamentos foi publicada ontem no Diário Oficial do município. A Zona Azul Digital estava suspensa na cidade desde o dia 8 de abril, quando a Prefeitura aplicou essa medida com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde e os comerciantes de serviços essenciais. Então, relembrando, né? Cada um vai fazendo a sua parte, vai fazendo a sua contribuição para esse momento, como a gente escutou agora, o Rafael Volpe da Afago. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu o cancelamento dos títulos de eleitores que não fizeram a biometria obrigatória em 479 municípios paulistas. Essa decisão foi tomada devido à pandemia da Covid-19. Essa medida, que é temporária, permite que os eleitores votem nas eleições marcadas a priori para o mês de outubro. Porém, após o período eleitoral, esses títulos voltam a ser cancelados e devem ser regularizados com a Justiça Eleitoral, inclusive com a obrigatoriedade da biometria. Por causa da pandemia do novo coronavírus, quase todos os serviços estão suspensos por tempo indeterminado. Jornal da Rede Alesp. E agora a gente tem uma conexão internacional aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar com a Sâmia Cury, que está na França, guia turística aí dos brasileiros por lá. E ela vai contar pra gente um pouco dessa experiência. Sâmia, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. A gente gosta muito quando tem uma conexão internacional, porque a gente quer entender como está a situação aí agora. Olá, boa noite aqui para mim em Paris. Acho que boa tarde aí para vocês em São Paulo. Sim, boa tarde. Prazer com vocês. Sâmia, então, nesse momento, né, como é estar na Europa, estar na França, no meio dessa pandemia, longe de família. Queria que você contasse um pouco dessa sua experiência para a gente. Olha, está sendo bem complicado, até porque eu estou longe do meu marido, né? Meu marido mora a 60 quilômetros daqui. E como no dia do confinamento eu estava em Paris, no nosso apartamento em Paris, eu tive que ficar em Paris. Porque se eu tentar ir para lá, eu posso ser multada, né? Porque aqui, se você sair sem justificativa, mesmo que é meu marido e tudo, é mais de 100 quilômetros. Então, não posso sair, senão o Rio vai pagar a multa de 135 euros. Então, tem que ficar sozinha, isolada em 10 metros quadrados. A gente vai sentindo a situação de cada pessoa em cada canto do país. E você nos trouxe, na verdade, uma informação muito importante. Se você sair, você paga multa. O governador João Dória disse aqui que se precisar, talvez ocorra isso também, uma coisa que já está sendo ventilada há um bom tempo, né? Aí, claro, a gente não pode dizer São Paulo, Brasil é uma realidade, Europa, França é outra, mas as coisas por aí são, nesse momento, mais enérgicas. Sim, principalmente os parisienses, eles tendem a não cumprir regras, né? Então, o governo foi obrigado a adotar esse tipo de conduta. E, na realidade, por exemplo, a primeira vez que você for pego pela polícia é 135 euros. Se você for pego de novo, é 1.500 euros. Se você for pego de novo, é 3.750 euros. E se você for pego de novo, você vai preso por 6 meses. Então, para fazer com que eles fiquem em casa. E houve um outro problema, é que eles faziam esporte e estavam utilizando isso para sair muito de casa. Então, o governo proibiu o esporte, o joguinho, né, que chama aqui, durante o dia. Agora, quem faz esse tipo de esporte, que é a corrida,
só pode entre as 8 e as 20 horas e 22 horas. Então, até isso teve que ser feito porque as pessoas não estão querendo cumprir, né? E depois, às vezes falam, não, mas o brasileiro que não obedece sempre pensa que na Europa ou Estados Unidos a coisa é diferente. Não, a Sâmia está dizendo para a gente, contando a realidade dela nesse momento lá na França, lá em Paris. E você, no começo da sua fala, trouxe uma questão angustiante, né? Você está longe do seu esposo, está tendo que ficar sozinha, em 10 metros quadrados. Como é que está essa sua conversa também aqui com o Brasil? Imagino que as redes sociais e a tecnologia, como a gente está usando agora, te ajude um pouco, porque é angustiante não saber o que vai acontecer amanhã, né? Principalmente porque eu trabalho com turismo, eu não sei quando as fronteiras vão estar abertas, eu não sei quando eu vou poder trabalhar, eu estou recebendo ajuda de custo do governo, mas não é muita coisa, mas, bom, já é alguma coisa. Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha mãe e ela pegou o Covid, nós somos de Manaus, e vocês sabem que Manaus é a cidade, uma das mais afetadas pelo Covid. Hoje é o aniversário dela, ela está internada, está bem, está sob supervisão médica, mas meu irmão também pegou, minha irmã também pegou. Então, assim, eu estou muito apreensiva, o coração na mão, mas confiante e rezando muito para que tudo isso acabe, que esse pesadelo acabe o mais rápido possível. A gente aqui vai ser desconfinado, se é que existe essa palavra, a gente vai sair do confinamento, provavelmente dia 11 de maio, mas eu acho que como ainda está morrendo muita gente, ontem, por exemplo, morreram 420 pessoas, então, ainda está morrendo muita gente. Provavelmente o presidente Macron ainda vai manter a gente confinado, ainda, acredito, por um bom tempo. Sâmia Curi, guia turística lá na França. Sâmia, a gente se solidariza com você nesse momento, até porque, né, a gente noticiou aqui no Jornal da Rede Alesp a situação por lá, em Manaus, então, no Amazonas. Então, a gente te agradece por compartilhar esse seu momento aí e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês e saúde para todo mundo e fiquem em casa. É isso aí, o Jornal da Rede Alesp fazendo essa conexão direta com a França. Então, lá os problemas estão iguais aqui. Tiveram que colocar a mão no bolso para as pessoas não saírem. Então, espero que aqui no Brasil a gente não chegue a essa situação e que as pessoas tenham consciência do que a Sâmia acabou de falar. Hashtag Fica em Casa. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. A Argentina estendeu pela 3ª vez consecutiva a quarentena obrigatória vigente desde o dia 20 de março. Ela vai agora até o dia 10 de maio. A diferença é que em algumas regiões a população pode sair por 1 hora para atividades recreativas, claro, perto de casa. O presidente Alberto Fernandes autorizou que em regiões com menos de 500 mil habitantes, as pessoas podem sair no máximo a 500 metros das suas casas, mas não podem correr nem andar de bicicleta, é só para tomar aquele arzinho fora de casa mesmo. Essas regiões não tiveram nenhum novo registro da Covid-19 nos últimos 15 dias. As regiões, claro, com mais de 500 mil habitantes, a quarentena vai continuar com restrição total de circulação. São elas Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mar del Plata e Mendonça. E o presidente também ressaltou que não há previsão de quando terá volta às aulas em todo o país. Todas as fronteiras permanecem fechadas, assim como os hotéis, restaurantes e casa de shows. Jornal da Rede Alesp. E a gente volta agora para a Europa, falando da taxa de desemprego na Espanha, que subiu no primeiro trimestre do ano para 14,4%. No ano passado, essa porcentagem era de 13,8%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, esse impacto está diretamente ligado à pandemia do novo coronavírus. Ontem foi o Dia Nacional da Educação e a gente tem na ponta da linha agora o Renato Casagrande, professor especialista em gestão educacional. Ele vai falar justamente sobre o ensino à distância nas escolas públicas nesse momento da pandemia. Bem-vindo, Renato.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre educação à distância e ensino remoto com vocês. Pois é, Renato, eu imagino que para todos os pais tem um ponto de interrogação. Vai dar certo, não vai? Como é que a gente em casa vai ajudar os filhos? Queria que você falasse sobre isso. Essa é uma grande dificuldade, é um desafio para todos, pais, educadores, os professores estão bastante aflitos também, porque nós, educadores, não fomos preparados para lidar com a educação à distância na educação básica. Vamos lembrar que recentemente foi aprovado a educação à distância no ensino médio, e ainda nós não tínhamos essa expertise, ou seja, estávamos começando a aprender alguma coisa, e fomos pegos de surpresa, então, com essa paralisação. E agora estamos aprendendo a utilizar tecnologias disponíveis que estão aí, mas que com certeza jamais substituirão o ensino presencial. Primeiro, porque temos muitas dificuldades em casa dos pais acompanharem as atividades das crianças, e nós sabemos que no ensino fundamental, na educação infantil mais ainda, a criança precisa o tempo todo de um tutor, precisa que o pai esteja presente. E os pais nem sempre conseguem estar presentes com as crianças durante esse ensino não presencial. Então, esse é um dos grandes problemas. Depois temos o problema da tecnologia, do próprio espaço físico adequado para a criança estudar. Às vezes as casas não têm um espaço adequado, silencioso. E também o professor com os recursos precários, muitas vezes sem saber como utilizar as tecnologias adequadas aí. E, Renato, uma outra questão, né, que também aflige os pais, principalmente, aí eu digo, do ensino, do comecinho do ensino fundamental, primeira e segunda série, principalmente a primeira série, que a criançada ainda está terminando o seu conceito de aprender a ler e escrever. E aí, essas crianças vão acabar perdendo o ano, entre aspas, os pais vão ter que recolocar a criançada na primeira série? Como é que fica isso? Olha, nós acreditamos que esse ensino remoto, que a gente nem pode chamar bem de educação à distância, porque educação à distância pressupõe uma metodologia que interaja com várias técnicas, várias metodologias juntos, o que não está acontecendo agora. A gente fala mais em ensino remoto porque é praticamente uma atividade que era presencial sendo feita em casa agora. E o que a gente tem aconselhado é que as crianças tenham esse ensino remoto com uma carga horária menor que em sala de aula que ele teria, mas a reposição ela é inevitável. Nós teremos sim reposição, nós com certeza comprometeremos os feriados, vamos ter uma hora a mais de aula talvez, porque nós temos uma flexibilização dos dias letivos, mas não da carga horária, ou seja, a escola terá que cumprir a carga horária legal, das mínimo 800 horas do ano, e, portanto, as escolas e professores vão ter que montar um calendário quando as aulas voltarem, contando sábados. Talvez vamos entrar no ano 2021 com o calendário, ou seja, deveremos ter aulas em janeiro, depois vamos ter um recesso mais curto. Então, portanto, a carga horária das aulas deverá ser ofertada para os alunos. O que nós estamos fazendo é que parte dessa carga horária pode ser dada de forma remota, desde que com qualidade. Portanto, todas as escolas terão que fazer uma avaliação diagnóstica quando os alunos voltarem e verificarem o nível de aprendizagem de cada aluno, para que a gente garanta para esses alunos que eles tenham todas as oportunidades de aprendizagem naquele ano em questão, mesmo que isso comprometa a parte do ano 2021. Muito importante o que o Renato Casagrande trouxe para a gente, professor especialista em gestão educacional. Renato, obrigada por ter vindo, né, remotamente ao Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado pela oportunidade. Muito importante aí para os pais, né, ficarem atentos, então, com as escolas, tanto municipal quanto as escolas privadas, para que os seus filhos, os nossos filhos, consigam seguir nesse ano letivo. Vamos ver como é que ficam as coisas nos próximos dias, nos próximos meses, né? E o Jornal da Rede Alesp vai encaminhando para o fim, aqui desde as 9h30 da manhã, com muita informação para você. Daqui a pouco você vai acompanhar o Tribuna Virtual com a Carolina Franca. E vamos falar então de quem fez o jornal de hoje. Sonoplastia, Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato.
Diretor de Comunicação da Lesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Coordenação de programação, Alessandro Gomes. Supervisão de operações, o Marcelo Braga. Direção de imagens, o Al Júnior. Também tem a Dani, Carol, todo mundo. Produção e edição de texto, Fabiana Durbano. Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. E também na retaguarda, toda a galera da pauta e produção. A apresentação hoje foi minha, Júlia Stanzioni, e da Carolina Franca. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.